Olá, você está conosco em mais uma edição do podcast Legislativo Educa, uma parceria do Movimento Voto Consciente com a ABEL, Associação Brasileira de Escolas do Legislativo e Contas. Semanalmente, eu, Humberto Dantas, diretor do Movimento Voto Consciente, na companhia de Roberto Lamari, presidente da ABEL, trazemos uma conversa muito especial com pessoas envolvidas em ações de educação para a democracia em centenas de escolas do Legislativo e de Contas espalhadas pelos municípios, pelos estados e até mesmo lá no nosso querido Congresso Nacional. É isso mesmo, pessoal. Os legislativos têm escolas e elas educam para a democracia. E como Voto Consciente e Abel defendem que a educação política é democracia, nós trazemos aqui quem faz acontecer. Antes de iniciar, eu lembro sempre vocês, nossos programas são gravados, eles vão ao ar às segundas-feiras à tarde nos canais da Abel e do Legis Tracinho Ativo no YouTube, bem como no Spotify, pelo Legis Tracinho Ativo, Movimento Voto Consciente. E semanalmente também estamos em 89,5 FM, a Rádio Assembleia Legislativa dos nossos amigos do estado do Mato Grosso. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Roberto Eduardo Lamari, me diga com quem andas que lhe direi quem é. Está bem, meu filho? Pois é, eu ando com uma gripe, é isso que eu Ah, ando. rapaz, que Tá difícil. infortúnio. Esse tempinho aqui em São Paulo não tá fácil, né? Não Mas tá tá bom. fácil. E aonde nós vamos hoje também Me não leve, me deve leve. estar, não deve estar o tempo, também deve estar bem frio por lá. Nós vamos para Curitiba. Nós vamos falar com a Débora Reis Leal de Lima, que ela é servidora pública da Câmara Municipal de Curitiba. Ela é gestora da Escola do Legislativo desde outubro de 2023. Ela é mestre e doutoranda em Planejamento e Governança pela UTFPR, Universidade Tecnológica Genial. Federal do Paraná. Tudo bem, Débora? Tudo bem, Lamari? Boa tarde. Oi, Humberto. Uma alegria estar aqui com vocês. Tive com o Roberto há pouco tempo, ó, acho que três Sim, semanas. Também isso. num dia frio. É, Foi. também num dia frio. Eu acho que há tempos Curitiba não pegava um inverno tão longo, né? A gente tem falado tanto que os dias estão menos frios, mas esse ano, meus Tá, caros, tá. tá difícil. Olha, estive em Curitiba no dia 25 de julho. Tá frio, estarei de novo em breve, enfim, gosto da cidade que me recebe sempre muito bem, que eu sempre fico muito feliz de estar. E já estive, tenho aqui a dizer aos nossos ouvintes, às nossas ouvintes, já estive na Câmara Municipal de Curitiba e queria que a Débora contasse um pouco para nós da história dessa escola do Parlamento, dessa escola do Legislativo de Curitiba, né? Uma Câmara muito simpática, um prédio histórico. E aí, como um prédio histórico e os legislativos tendem a crescer, acabou tendo que puxa um predinho ali, puxa um negocinho ali. Puxadinho, Tá. puxadinho. Não é diferente do Rio de Janeiro, não é diferente de São Paulo, não é diferente de um monte de É, lugar, cara. É assim. Mas conta um pouquinho pra gente, Débora, a história da escola, pra gente engatar uma conversa bem legal aí a respeito do que vocês andam fazendo de bacana. Tá certo, vamos lá. A Câmara hoje, só para complementar, nós temos o prédio histórico, que é um prédio de 1890, o Palácio Rio Branco, um prédio lindíssimo mesmo. Além dele, nós temos quatro anexos, então nós Olha lá. funcionamos em puxadinhos. E é isso. Bom, eu entrei na Câmara em 2012, né, como técnica administrativa, e a escola nasce no ano seguinte por uma vontade dos servidores mesmo. A gente teve um servidor que acabou até indo para Portugal, assim como eu, para fazer pós-graduação lá, e ele tem essa vontade, começa a movimentar, então é criada a Escola do Legislativo, voltada mais para capacitação de servidor, lá em 2013. Mas é aquela coisa, né? Poucas pessoas, não consta ainda no organograma da casa, então o trabalho é estruturar, né, essa nova unidade aqui dentro da Câmara e fazê-la ser conhecida. Então, ao longo dos últimos 12 anos, né, que a escola tem, esse foi o maior trabalho. A gente nasce voltado para o público interno, e nesse momento, a gente já procura atingir mais tanto o público externo quanto o interno, né? Acreditando que essa porosidade, que as portas abertas da instituição sejam fundamentais para que a gente aprimore a discussão aqui, com participação mais qualificada, e traga a população para ocupar, de fato, né, a casa do povo, como a gente diz.
A escola, em 2023, quando ela tinha 10 anos, ela passa a se chamar Maria Olímpia Carneiro Mochel, numa ação em alusão ao Dia das Mulheres, que foi a primeira vereadora de Curitiba, que foi vereadora ainda muito novinha, com menos de 20 anos, então a escola leva hoje o nome dela. Muito Legal. legal. Ou seja, nasce com um semblante mais de escola de governo e passa a ser uma escola de democracia também. Bonito, hein, É Lamari? isso Chique, aí. hein? Eu sou suspeito. Eu fui lá, realmente, além da Câmara ter uma boa estrutura, tem essa coisa do puxadinho, mas tem uma excelente estrutura, né? E a escola, ela é uma escola pequena, mas eles têm um volume de atividade muito interessante e uns materiais muito bacanas. E aí, Débora, eu pediria que você falasse um pouco, então, agora da escola, né? Você deu esse panorama, assim, como é que vocês estão estruturando essa escola e aí os projetos que estão rolando? O que está acontecendo? Vamos lá. A escola conta hoje com 3 servidores efetivos, né? Eu, o Marco, que é o coordenador das atividades da escola, eu sou gestora, o Marco é coordenador, e o Rodrigo, que é o responsável administrativo pela escola. Então, nós 3 nos dividimos nas atividades que a escola assume, e são bastante frentes, né? Em 23, quando eu vim para cá, até pelo programa de planejamento e governança pública, a gente começa a estruturar o planejamento estratégico da escola, né? Então, a gente dividiu os nossos eixos, as nossas atividades em 5 eixos: eixo legislativo, eixo administrativo, educação para a cidadania, pesquisa e publicação e ações culturais. Então, a gente atua muito dentro dessas abas, né? Eu acho que o que a gente mais recebe hoje, né, o eixo mais forte da escola é a educação para a cidadania. Nós fazemos aquele programa de visitação guiada, né? Mais ou menos como a maioria das escolas faz. Mas eu até trouxe alguns números aqui para vocês, porque, né, para ilustrar o que a gente está falando. A gente sai, claro que de um cenário mais complicado em 2022, com 808 visitantes na Câmara ao longo do ano. Ano passado, nós fechamos o ano com 2.700 e esse ano a gente já bateu 2.950. Então, a gente Que recebe legal. um volume bastante grande de É visitação guiada. expressivo. Dá para É. pensar em 5 mil esse ano, hein? Eu acho que sim, vamos ver. Eu acho que, E, acho e que sim. Débora, você viu que o Humberto disse que está sempre em Curitiba. Aproveita ele aí para não. Traz ele para falar com os alunos, eles vão gostar, viu? Nossa, seria Aproveita, vê maravilhoso. quando que ele vai estar aí e fala assim, Humberto, você não pode dar um pulo aqui, não? Provavelmente entre Quero fazer novembro e mesmo. dezembro estarei aí. Ah, Ó, estaremos aqui na já escola, dá para firmes e marcar fortes. algo aí. Vamos fazer uma bagunça. Vamos fazer uma bagunça. Vai ser E aí, especial. nesse eixo da cidadania, então, a gente faz, né, o que a maioria das escolas fazem, que é receber programa de visita guiada, mas se vocês me permitem, eu vou pontuar algumas ações Uhum, claro. que a gente tem Nós mais carinho aqui. permitimos, Débora. Permitimos Obrigada. tudo. Desde o ano passado, né, porque o que que a gente pensa? O objetivo da escola, um deles, né, não o único, mas um dos grandes objetivos da escola é aproximar a população da Câmara, que elas se apropriem das pautas que a gente discute aqui, enfim. Só que a gente percebe esse distanciamento da população com a política, porque é chato, porque não se discute, porque político é tudo igual. Então a gente pensou em ir para o público mais jovem. Se a gente conseguir mudar isso enquanto eles são jovens, talvez adultos eles tenham mais interesse. Mas como discutir política com criança, se até com adulto, é difícil. E aí a gente faz uma parceria, o Roberto chegou a ver aqui, com o Instituto Mais Cidadania, que é aqui de Curitiba, que desenvolveu um jogo de tabuleiro chamado Jogo da Eleição. E a gente joga jogo da eleição com jovens, a gente já jogou com quase 350 jovens esse ano. E num tabuleiro a gente simula uma eleição para presidente com regras eleitorais de acordo com a legislação. E essas crianças podem tomar jovens, né? A gente costuma jogar com maiores de 14. Então, eles têm que administrar o caixa da campanha para que eles não cheguem devendo lá no final da prestação de contas. E eles podem tomar várias ações, né? Estratégias de campanha durante o jogo. Eles se filiam a um partido, eles têm um perfil de candidato. Esse candidato tem uma vida, ele pode ser ficha suja, ficha limpa, enfim, tem diversas profissões. E aí, ao longo do jogo, ele escolhe se ele quer
espalhar fake news ou não. A carta diz, é proibido, mas se você usar, você anda 5 casas. Ou se ele quer fazer palestra gratuita em escolas, é permitido. Se ele usar, ele anda 2 casas. E aí ele tem a oportunidade de experimentar o outro lado e decidir, dessa vez, por ele, se ele quer se eleger dentro da lei ou não. E aí, no final, a gente faz todo um apanhado sobre ética, né, regras eleitorais, e tem surtido um efeito muito interessante. E quem é o Xandão no jogo, hein? Desculpa, eu não consegui. É porque eu tenho esse meu penteado, assim, de repente eu podia até ser convidado para fazer o Mas papel do então venha, rapaz. vamos lá. Em novembro ou dezembro a gente marca uma e aí a gente te convida, Humberto e José. Quando entrar na sala, né? Chegou o Xandão, aí todo mundo sai É correndo, muito ou todo legal. mundo vem Daí eles falam, abraçar, né? Tá mas meio e se eu polarizado. fizer? E se eu fizer proibido? A gente fala, olha, porque o jogo, como ele simula, tem o momento do debate, o momento da entrevista, o momento do Que comício, da prestação de legal, contas. Então a gente fala, olha, em 2 momentos vocês vão estar sujeitos ao escrutínio, que é na prestação de contas e no debate. que O que a gente legal. não fala é o que vem depois, né? Porque depois sempre tem uma fiscalização de contas para que eles passem. E aí é que eles, poxa, mas eu não sabia disso. Como não? A carta estava proibida, você não sabia que era proibido, está escrito que é proibido. Que E É, legal, assim, e eles é, têm uma cartilha também muito legal. que temos. Deixa eu legal. ver se eu consigo alcançar o Manual do Cidadão aqui, ó. Peraí que eu vou pegar. Manual do Cidadão. É Olha, que muito legal. legal. Olá, Mari, que trabalho Olha lá bonito, que hein? graça. Olha lá, ela está mostrando para o pessoal que nos segue pelo YouTube. É. Olha que legal o Manual do Cidadão. O pessoal que só nos ouve pelo rádio, um manual. Está à Ah, disposição, Débora? Está à eu vou disposição em fazer a algum site? autodescrição. Isso tá à disposição no site da Câmara Municipal de Curitiba. Ele tem na capa, é uma capa azul que tem aqui uma imagem de Curitiba e alguns jovens carregando uma grande chave. E na contracapa, uma fechadura que diz: o conhecimento é uma chave que abre muitas portas. E ao longo desse material, a gente vai explicando, né? A gente fez com uma linguagem acessível para o jovem de 12 a 18, mais ou menos, Muito legal. dizendo: olha, o cidadão tem superpoderes e o seu superpoder é a participação. Só que para isso você tem que conhecer um monte de coisa que vai te ajudar a participar melhor. E aí a gente faz Que o legal. passo a passo, né? Foi desenvolvido aqui pela Escola do Legislativo em parceria com a comunicação da Câmara. É um material muito bonito a gente colocou até uns quiz no final. Que Ele legal. acaba com Vocês o têm, termo de compromisso do cidadão, que a vocês pessoa se têm que compromete. escrever esse manual no No Prêmio prêmio. Abel, É, quando até na categoria Ah, publicação ou educação para a cidadania, porque é é um muito, isso. material muito lindo. legal. Que cor que é a chave que os jovens carregam? Amarela. Olha lá, eles abrem a cabeça para a política com chave de ouro. Que coisa Isso bonita, que mesmo, é coisa bonita, bem isso. que A coisa gente, bonita. a gente foca muito nesse público, né? Que é o nosso público principal, que é a idade escolar. Então, a gente tem essa linguagem. A gente, quando os recebe aqui na Câmara, a gente faz uma palestra sobre os poderes, né? Quem manda em quem, com memes, com linguagem divertida, que é o nosso jeito de conseguir alcançar. Não que a gente não receba outros públicos, recebemos bastante. Mas aí a gente vai adaptando a linguagem de acordo com quem chega aqui, né? E Muito uma legal, outra ação muito muito legal. bacana, uma ação cultural. A gente tem parcerias com universidades, a Universidade Federal do Paraná e algumas outras. Temos alguns convênios, e aí, citando 2 rapidamente, a gente tem um com a pós-graduação de Economia da Universidade Federal do Paraná, que os alunos do mestrado estão ajudando a gente a desenvolver uma ferramenta que auxilia os vereadores e a população no acompanhamento da execução orçamentária. Super interessante, um tema difícil, complexo, né? Até para a gente que está aqui. E temos uma outra parceria com o curso de História, onde a gente faz um resgate cultural, posicionando a Câmara ao longo dos 332 anos que a Câmara tem, na história da cidade, porque Curitiba nasce com a primeira reunião da Câmara da época, né? Então é uma instituição que existe desde que Curitiba existe, e a gente acha muito bacana despertar esse sentimento de pertencimento, de identificação com a cidade e também com a instituição. Então, a gente já fez algumas exposições fotográficas, graças ao levantamento que esses alunos fizeram aqui. Muito, muito interessante. Que legal, que legal. Agora, Débora, você comentou de escolas, né? Jovens, escola, estudantes, enfim, a moçadinha, a galerinha, né? Como tem sido construir essas redes
com o poder público, imagino que a maioria sejam escolas públicas, como tem sido construir isso diante de uma sociedade polarizada, cindida, com dificuldades em relação à política. Então, eu imagino, vá lá de um diretor de não, melhor a gente não se envolver com isso, não, melhor a gente não entrar. Como é que tem sido esse contato? Porque a gente sabe que tem lugares que abrem as portas e querem para amanhã, e tem lugares que parece que a gente está ofendendo quando a gente gostaria, né, que esses meninos e meninas tivessem uma experiência democrática de ensino da política de uma maneira responsável dentro de um parlamento, que é um órgão plural, que é um órgão pluripartidário, plurideológico, enfim. Como é que tem sido esse desafio para vocês, Débora? E com 3 funcionários, né? É, 3 funcionários, exatamente. Mas eu vou dizer para você assim, Humberto, a gente sai de um ano com 800 visitantes e chega. A gente saiu de 23 com 1.300 e agora a gente está em quase 3.000. Ou seja, tem procura, né? Eles Que querem legal. falar de política. A gente jogou o jogo da eleição com uma turma muito nova semana passada, 13 anos, foi uma exceção, a gente não costuma jogar com tão novos. E eu fiquei assustada de como eles já tinham noção de política. E eu imaginei, com 13 anos, talvez eles se percam. Não, eles deram um show. Então, tanto as escolas quanto as crianças me parecem muito abertas. A gente não tem tido essa polarização no nosso discurso, até porque a gente cuida de fazer um discurso muito institucional, né? Sem nenhum tipo de viés. Então, é claro que a gente ouve algumas coisas aqui, mas eu acho que o que a gente mais fica feliz é que depois que as pessoas, que essa moçadinha vem aqui e tem contato com a política, eles falam, poxa, eu não sabia que era assim. Eu já cheguei a pegar professor de universidade que falou: Olha, gente, desculpa, eu dei uma aula semana passada e disse que participar da política é uma fria. E agora eu vim aqui e escutei isso e eu tenho que pedir desculpa para vocês pelo que eu falei a semana passada. Então isso deixa a gente muito feliz e muito animado em continuar, né? Porque a gente percebe que vai quebrando alguns paradigmas assim, né? De política não vale a pena, não queremos, é isso ou é aquilo, e a gente sempre trazendo a discussão para o institucional. É, Mas ô, Lamares, deixa eu só completar uma coisa aqui e te provocando para você provocar, Débora. Aí a gente reforça a ideia, com todo respeito a esse exemplo que a Débora trouxe, de que o professor também está precisando ter aula de política. sim. Galera, Sim. pelo amor de Deus, pessoal. É, Né? Não é porque a gente está desiludido com a política que a gente precisa estragar o menino e a menina que estão ali na cara do gol querendo que a vida seja diferente, cara. Eles não precisam ser iguais a gente, que às vezes tem resistência, não gosta. Tal. Pô, vamos educar os caras, não vamos doutrinar os caras para não gostarem de política, achar tudo uma. Lamar, me ajuda, Lamar. é, E eu brinco com isso, Débora, com o Lamar, porque a gente passou por isso em Itapevi. Quando o Lamar constituiu a escola do Legislativo de Itapevi, e a gente foi dar aula lá em Itapevi, com um projeto que a gente tinha juntos e tal, cara, foi muito difícil conversar com o professor. era o mais difícil. Mas Nossa, olha que vai. a gente aqui desde de outubro de 23, que é quando eu venho para a escola, a gente nunca ligou para alguma escola falando, olha, a gente tem visita, venha. É orgânico. Que A legal. gente, quando Isso é fala muito não, é bom. porque a gente não tem agenda. E a gente tem muita procura. É que a gente tem, o Lamari conheceu o espaço que a gente utiliza aqui. Se tem agenda lá, não temos como fazer visita. E é assim que a gente vai pautando. Mas a gente tem agenda até para setembro, outubro, e agenda cheia. Sempre tem. Não, e é um movimento que eles vêm até nós, né? O que é mais bacana. Isso reforça a importância do trabalho das escolas. Mas a gente sabe que o parlamento, naturalmente, ele sofre aí da polarização e Curitiba é até bastante emblemático com relação a isso, o Paraná inteiro. Mas, e é exatamente sobre isso que eu ia falar. Bom, você tem uma realidade política aí na Câmara Municipal de Curitiba, e eu pergunto, isso interfere? Eu sei, aí não é uma pergunta para milindrar, mas assim, tem essa questão política que é natural que ela exista aí, essa polarização. Como é que é a relação da escola com parlamentares? Está tudo bem? Ou a relação é apenas com o presidente da casa? Ou tem uma certa relação com os vereadores? Tem muita. A escola tem muito apoio, né,
dos vereadores, do presidente em especial dessa gestão. É muito bacana. A gente tem. Não é só receber bem as nossas ideias, é apoiar mesmo, sabe? E a gente Uhum. tem esse apoio aqui na Câmara de Curitiba com o presidente Tico, com os demais vereadores. A gente recebe turma que alguns vereadores trazem e eles participam com a gente. Todos eles se divertem muito com as crianças, né? Eles gostam. Uhum. E bem tranquilo. A gente não enfrenta nenhum tipo de Que bom. dificuldade e a Bom. relação é muito boa. Nós fizemos com a Comissão de Urbanismo esse ano, por exemplo, veio da Comissão de Urbanismo esse pedido, um parlamento simulado com alunos do curso de Arquitetura e Urbanismo, para que a gente debatesse o plano diretor, numa sessão simulada, obviamente, mas o plano diretor Muito Uhum. está em legal. discussão na Câmara esse ano em Curitiba. E quem tem a ideia é a Comissão de Urbanismo, e a gente, que é formada por 5 vereadores de diferentes Tá. partidos, que eles vieram até a gente e a gente pegou a lei aprovada há 10 anos atrás e os alunos da arquitetura e urbanismo propuseram emendas. E a gente apoiou, a gente discutiu em plenário, aprovou, foi super divertido. Os Ó, vereadores estavam lá, todos eles, bem, bem bacana. E isso muito é bom. muito legal, né? Quer dizer, a gente falou dessa mobilização, demos um exemplo aqui de uma mobilização externa, de como trazer as escolas, etc. Mas como é que é? O Lamari fez essa questão da polarização e tal, mas como é que é o diálogo com os vereadores? Quer dizer, quando você vai representando a escola, ou quando alguém da escola vai representando a escola a um gabinete para convidar um vereador, uma vereadora para uma atividade, né? Quer dizer, como é que é feito esse contato? Como é que é feita essa articulação para que você consiga que os vereadores estejam presentes no instante em que a instituição entende que é estratégico para os representantes estarem em contato ali com uma parcela da sociedade? Gente, é a mesma coisa. Aqui é muito orgânico. A Que gente legal. vai até o gabinete, bate na porta, pede para falar com o vereador, conversa. Eles todos são super receptivos. E eu tô falando isso porque a gente de fato faz. A gente panfleta, vai de porta em porta, bate, pega os vereadores lá no corredor. A gente tem um excelente relacionamento com os assessores da Câmara. Então, essa questão ideológica, eu acho que eles deixam Uhum. no plenário. Lá a ideologia, né, tem voz. Não, aí faz parte, Faz parte, é o espaço exatamente. do debate, da discórdia, da concordância, de tudo, Exato. Fica né? ali. Fora dali, os vereadores têm uma boa vontade muito grande, uma predisposição importante de ajudar a escola, reconhecem a importância da educação política, reconhecem a importância dessa instituição estar cheia de jovens discutindo política. Então, pelo menos nesses últimos 2 anos, né, nunca tive nenhum tipo de intercorrência em relação a isso ou qualquer outro obstáculo parecido. Legal, muito bom. Show, hein? Show. Sou Funcionário eu de ou é carreira, né, você? Lamar? Servidora de carreira, né, É, Lamar? Faz uma Ah, diferença isso isso. aí que faz uma diferença muito grande, sem aqui dúvida. somos todos de carreira, nós três somos de carreira. A escola sempre foi de carreira, né? No nosso organograma é ocupada por servidor de carreira. E aí eu Então, te pergunto, se vocês, bom, são três servidores de carreira, estão na escola, estão fazendo um belo trabalho, né? Mas a gente sempre pensa, né? O meu caso, eu estou ali também, servidor de carreira, sempre pensando na o que eu vou fazer mais na escola e o que eu projeto, o que eu penso para a escola lá na frente. E aí, o que que vocês pensam de projetos futuros para a escola? Como é, o que que vocês pretendem? Ou seja, é aquela coisa que ainda não aconteceu, mas que vocês gostariam que acontecesse. bom, eu acho que o primeiro projeto que a gente tem em mente, né, que a gente gostaria muito que acontecesse, envolve um pouquinho mais de realmente planejamento futuro, sustentabilidade, como é que a gente pode deixar essa instituição ser forte e ao longo dos anos, né? Então a gente busca algumas certificações, alguns selos para que a gente, enfim, coloque a Câmara toda nessa pegada mais ecológica, mais sustentável, mais solidária, até se posicionando diante da sociedade como uma instituição que sim se importa com o futuro de Curitiba, começando pelos servidores. A gente já até fez uma ação nesse sentido, estamos discutindo algumas outras ações. É, então, isso consta no nosso planejamento estratégico, né? Então, eu acho que o próximo passo para a escola é tentar esse selo de ser uma instituição, trazer para a Câmara, né?
esse selo de instituição responsável e sustentável, solidária. Acho que esse é mais ou Muito, menos nisso. muito legal, muito legal. E tem um ponto, acho que uma pergunta final aqui, uma questão final. É um dos grandes orgulhos de Curitiba, né, Débora? Vamos pensar aí também numa agenda de natureza bem local, né? Aproveitando que a gente está falando desses desafios, associados até a uma agenda da ONU, e tal, aí tem essa lógica local, né? Vamos pensar numa lógica bem local de Curitiba, que é o orgulho que o curitibano tem de ter uma cidade que, claro que tem desafios, claro que tem problemas, tal, mas é uma cidade que se mostra uma cidade planejada, muito acima da média das cidades do Brasil, mas uma cidade que efetivamente tinha lá um instituto de planejamento urbano, que tem todo um aparato de pensar-se como cidade, o que é raro, raríssimo nesse país. Em alguma medida, essa agenda faz parte do trabalho de vocês? Olha, daqui 2 semanas, a escola, com o Instituto de Pesquisa, o IPUC, né, que é o O Instituto de IPUC? Urbanismo, isso, a Câmara Municipal de Curitiba, o IPUC e a Prefeitura estão organizando para daqui 2 semanas um evento chamado Diálogos Metropolitanos. A gente convidou várias instituições das 29 cidades, né, Curitiba, mais 28 cidades da região metropolitana de Curitiba, para discutirmos o planejamento urbano integrado. A gente vai ter um dia inteiro de evento, 3 oficinas práticas, e o público, é claro que é aberto, né? Mas o nosso foco nesse momento é o técnico do executivo e o assessor legislativo que vão trabalhar tanto com o plano diretor, como com o PDUI, né? Que é o Desenvolvimento Urbano Integrado, que está rolando no estado do Paraná e o plano diretor rolando aqui em Curitiba esse ano. Então, eu acho que sim, né? Essa veia do planejamento e da vanguarda curitibana nisso está presente nas ações da escola, nessa medida, né? Muito legal, muito legal. Uhum. Lamari, eu Acabou. vou dizer um negócio. Eu vou dizer um Que negócio. se você não tratar dessa tosse, você está perdido. Isso você ia falar? Eu ia falar, mas eu quero dizer, fazia muito tempo que eu não vi um programa passar tão rápido. Eu tenho mais umas 500 perguntas para Pois fazer. é, também tinha. Passou muito rápido. Né? Eu acho Muito até que legal, você muito legal. está Fiquei levando um emocionado. tempo aí. Você está Eu tô, roubando um eu tempo. tô afanando uns Está minutos. falando. Ai, que bacana. Vocês têm que vir aqui agora no nosso podcast, né? A Câmara Eu tem vou, O Lamari eu vou. Vamos. conheceu um estúdio Vamos. Eles maravilhoso. têm realmente um estúdio muito bacana e uma equipe. Você sabe que a equipe de comunicação da Câmara de Curitiba é elogiada em todo o Brasil. Eles são. Sensacional. É muito bacana. Lamara, aproveita que você Não, está com a palavra. Manda aquele abraço da semana que só você consegue mandar, tamanha a sua rede de pessoas espalhadas por todo esse país. Olha, eu vou mandar um abraço primeiro para a Débora e a equipe dela, né? Que é uma escola realmente muito atuante, muito bacana, e também para o Geuliano, que em breve vai estar conosco. É o Geuliano Pedroso, ele é o diretor da escola da Assembleia Legislativa do Paraná. Deixa eu ver, não conheci. Que Geu- legal, hein? Que Geuliano legal, que legal, Pedroso. que legal, que legal. Débora, é mais do que natural que você também terá, né, o espaço para os seus abraços. Pode abraçar à vontade, Débora. eu vou mandar um abraço especial para o Lamari, que esteve aqui há Obrigado. pouco tempo, convidar o Humberto para que venha nos visitar também. Chique. Aos meus colegas, o Marco e o Rodrigo, que me ajudam tanto aqui na escola, somos nós três e a gente sabe bem o piano que a gente carrega e a gente faz isso com amor, com dedicação. E eu digo a eles todos os dias: não podia ter gente melhor aqui, porque são pessoas que compram o barulho, que fazem acontecer e a gente está junto para o que der e vier. E é isso, eu acho que para mim é o TFPR, querida também, que vai estar aqui com a gente no evento dos Diálogos Metropolitanos, né, discutindo aí o Nossa, futuro da metrópole curitibana. sensacional, sensacional. Pessoal, eu vou deixar abraços hoje, porque abraços muito especiais, porque eu faço um trabalho do qual eu me orgulho muito, junto a uma organização não governamental chamada Renova BR. E o Renova BR é uma escola de política para políticos, né? E o Renova tem
alguns políticos eleitos dentro da Câmara Municipal de Curitiba. Então, eu quero deixar um abraço muito especial aqui para a vereadora Indiara Barbosa, para o vereador Noriceto, para o João Betega, para o Guilherme Kilter, para o Marcelo Faquinello e para o Leônidas Dias, que em tempos recentes tomou um café comigo aqui em São Paulo, uma figura muito querida. Então, quero deixar um abraço para esses 6 vereadores, obviamente extensivo a todos os vereadores de Curitiba, todos os cidadãos curitibanos, e em especial entre estes cidadãos e cidadãs para a Débora, que nos deu uma entrevista muito bacana, muito legal aqui no nosso programa. Pessoal, como costumo dizer, com o apoio da Abel, do Voto Consciente, trabalhos técnicos de Aline Floriano e Ingrid Ferreira, colocamos ponto final em mais uma edição do podcast Legislativo Educa, que traz questões essenciais da educação política a partir das ações fundamentais de escolas do parlamento e contas espalhadas pelo Brasilzão de meu Deus. Lamari, beijo, querido. Até a próxima edição desse negócio. Beijo, tchau, me liga. Obrigado, Débora, pela entrevista. Muito obrigado. Eu que agradeço. Melhoras, Lamari. Obrigado. O frio não vai embora. É melhor você tomar um chá, um xarope, porque o frio veio para ficar. Vai ficar chique. Tchau. Obrigado, Tchau. Alberto. Obrigada, Lamari. Até. Obrigado.